O ventilador de teto do pronto-socorro girava preguiçosamente sobre mim. Seu clique rítmico, combinando com a pulsação no meu braço recém-engessado. 3 da manhã, e o Hospital São Vicente cheirava a antisséptico e café velho. Meu jaleco, normalmente impecável, estava salpicado com gotas de sangue seco. Meu, de quando eu caí. Ou melhor, de quando fui empurrada. Só mais alguns formulários, disse Camila, a enfermeira do plantão noturno, deslizando uma prancheta pelo balcão. Fiz uma careta, ajeitando o gesso pesado enquanto pegava a caneta. 6 semanas no mínimo, o médico havia dito. 6 semanas lutando para trocar soros e administrar medicamentos com uma mão só. 6 semanas explicando para minha supervisora por que não conseguiria atender minha carga completa de pacientes. 6 semanas torcendo para meu padrasto estar de melhor humor quando eu chegasse em casa. Obrigada, Camila, eu disse, reconhecendo a enfermeira de plantões anteriores. Eu trabalhava no São Vicente havia pouco menos de 1 ano. Meu primeiro emprego depois da faculdade de enfermagem. Mas naquela noite, eu estava do lado errado do balcão. Rabisquei minha assinatura da melhor forma possível com a mão não dominante, tentando ignorar as luzes fluorescentes que intensificavam minha dor de cabeça. Uma agitação repentina na entrada me fez virar. As portas automáticas se abriram com um sibilo e a atmosfera no pronto-socorro mudou instantaneamente. O segurança se impertigou. A recepcionista encerrou abruptamente sua ligação. Até a criança chorando na sala de espera ficou em silêncio. Ele entrou primeiro, um homem alto de terno preto, que escaneou o ambiente com eficiência gelada antes de dar passagem. Então veio outro, mais largo, com mãos que pareciam capazes de esmagar pedra. Só depois o terceiro homem entrou. Ele se movia diferente dos outros, com uma graça predatória casual que fez meu coração disparar no peito. Casaco preto caro, terno sob medida, cabelo escuro penteado para trás de um rosto que pertencia a pinturas renascentistas. Todo ângulos afiados e simetria perfeita. Ele não podia ter mais de 35 anos. Eu sabia exatamente quem ele era, mesmo nunca tendo-o visto antes. Todo mundo em Belo Horizonte conhecia Rafael Tavares. Senhor Tavares, a enfermeira-chefe ofegou correndo para a frente. Não estávamos esperando o senhor. Sua voz quando falou foi surpreendentemente suave. Emergência familiar. Meu olhar caiu instintivamente para o chão. Pessoas como eu não faziam contato visual com pessoas como ele. A família Tavares era dona de metade da cidade. Oficialmente, eles eram do ramo de construção civil e logística. Extraoficialmente. Bem, isso era algo que ninguém discutia em voz alta. Voltei à minha papelada tentando ser invisível. Quanto menos atenção eu atraísse, melhor. Essa estratégia havia funcionado minha vida inteira, especialmente em casa. 4º andar, suíte VIP, ouvi a enfermeira-chefe dizer. O Dr. Sampaio já está esperando. O séquito se moveu em direção ao elevador privativo, e eu exalei, sem perceber que havia prendido a respiração. O clique de sapatos caros no linóleo foi sumindo, e o pronto-socorro lentamente voltou ao seu zumbido normal de atividade. Você precisa de carona para casa, querida? Camila perguntou, pegando os formulários preenchidos. Balancei a cabeça. Vou chamar um Uber. Tem certeza de que é uma boa ideia? Ir para casa, quero dizer. Seus olhos deslizaram significativamente para o meu gesso. Um rubor subiu pelo meu pescoço. Essa não era a primeira vez que eu vinha ao pronto-socorro com uma lesão, embora fosse de longe a pior. Está tudo bem. Sou desastrada. Forcei um sorriso. Tropecei na escada. A expressão de Camila deixava claro que ela não acreditava em mim, mas ela assentiu mesmo assim. Liga se precisar de qualquer coisa. Lá fora, o ar noturno estava fresco com o início do outono. Puxei minha jaqueta desajeitadamente sobre os ombros, uma manga pendurada vazia sobre o gesso. Meu celular mostrava 3h40 3 horas até meu padrasto sair para o trabalho. Se eu calculasse direito, poderia entrar em casa e me trancar no quarto sem vê-lo. Abri o aplicativo de transporte, então pausei. Meu saldo bancário me encarou de volta.
137,80. A corrida custaria quase metade disso, e o aluguel vencia semana que vem. Parece que vamos andando, murmurei para mim mesma, guardando o celular. Não era longe. 20 minutos a pé por bairros relativamente seguros. Eu já havia feito isso antes. Estava na metade do quarteirão quando faróis me iluminaram por trás. Uma SUV preta com vidros escuros diminuiu até acompanhar meu passo. Meu pulso acelerou e andei mais rápido, apertando a bolsa contra o corpo. A janela do passageiro desceu silenciosamente. O homem das mãos de pedra de antes olhou para mim. Senhorita Fernandes, ele disse. Não era uma pergunta. Congelei. Como você sabe meu nome? Em vez de responder, ele abriu a porta e desceu. O Sr. Tavares gostaria de falar com a senhorita. Minha mente disparou através de possibilidades, nenhuma delas boa. Deve haver algum engano. Eu não conheço o Sr. Tavares. Não há engano. Ele gesticulou para a porta aberta. Por favor. O por favor não soou opcional. Olhei ao redor para a rua vazia. Sem testemunhas. Sem rota de fuga. Com pernas trêmulas, me aproximei do veículo. O interior era couro e escuridão. E lá, no banco de trás, estava Rafael Tavares. De perto, sua presença era ainda mais avassaladora. Não apenas rico e poderoso, mas perigoso de uma forma que fazia minha pele formigar com consciência. Entre, ele disse. Essa simples palavra carregando o peso de uma ordem. Deslizei desajeitadamente para o assento, tentando controlar meu gesso. A porta se fechou atrás de mim com um som abafado que de alguma forma pareceu final. Beatriz Fernandes, ele disse, me estudando com olhos tão escuros que pareciam pretos na iluminação fraca. 24 anos, formada em enfermagem ano passado, trabalha na oncologia pediátrica, mora com o padrasto Rogério Campos na Rua das Acácias, 842. Minha respiração falhou na garganta. Como você sabe isso? Por que você estava no pronto-socorro hoje à noite, Beatriz? Ele interrompeu. Eu caí. A mentira veio automaticamente, ensaiada ao longo de anos. Seu olhar caiu para o meu gesso, depois voltou para meu rosto. Algo perigoso tremelicou em sua expressão. Tente de novo. Foi um acidente, insisti, minha voz mal passando de um sussurro. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, e eu me pressionei contra o assento. Você tem 3 segundos. Quem quebrou seu braço? A pergunta pairou entre nós, afiada como uma lâmina. Eu não conseguia entender por que Rafael Tavares, que controlava o submundo da cidade, estava em um carro comigo, perguntando sobre meu braço quebrado. Minha mente girava com confusão e medo. 1, ele contou, sua voz suave. Por favor, eu preciso ir. 2. Algo no tom dele rompeu anos de silêncio praticado. Meu padrasto. Deixei escapar, então imediatamente me arrependi. Mas foi um acidente. Ele não quis. Outra linha ensaiada. A expressão de Rafael não mudou, mas a temperatura no carro pareceu cair. Ele me estudou por um longo momento, então apertou um botão no console entre nós. Henrique, leve-nos à residência da senhorita Fernandes. Pânico surgiu através de mim. Não, por favor. Você não pode. Ele vai o quê? Rafael perguntou, sua voz perigosamente calma. Fiquei em silêncio, incapaz de terminar a frase. A mão de Rafael se moveu em minha direção e eu me encolhi instintivamente. Mas ele apenas alcançou o cobertor dobrado no assento ao meu lado, que cuidadosamente colocou sobre meu colo. Você está tremendo, ele notou. Eu não havia percebido até ele mencionar. Por que está fazendo isso? Ele considerou a pergunta. Ou talvez estivesse considerando quanto revelar. Sua mãe era Júlia Fernandes, correto? Assenti surpresa. Ela morreu há 3 anos. Eu sei. Algo suavizou em sua expressão por apenas um momento. Ela trabalhou para meu pai por muitos anos como enfermeira particular. Essa era novidade para mim. Minha mãe nunca havia mencionado trabalhar para a família Tavares.
Ela havia sido enfermeira de home care para muitos clientes ricos, mas essa conexão parecia impossível. Quando foi a última vez que você comeu? Ele perguntou, mudando de assunto abruptamente. A pergunta me pegou desprevenida. Acho que no almoço. Sem comentar, ele alcançou um compartimento e me entregou uma barra de proteína. Quando hesitei, ele acrescentou: Você precisa manter suas forças. Aceitei com minha mão boa, tentando desembrulhá-la desajeitadamente até que ele a pegou de volta, abriu e me devolveu. A intimidade casual do gesto era desorientante. Obrigada, murmurei, dando uma pequena mordida. O chocolate e pasta de amendoim tinham gosto de paraíso depois de horas no hospital. A SUV virou na minha rua e minha ansiedade voltou com força total. Por favor, tentei mais uma vez. Meu plantão começa ao meio-dia. Eu deveria só dormir um pouco e... Você não vai trabalhar hoje, Rafael declarou categoricamente. Nem amanhã. Não posso faltar meus plantões, protestei. Não tenho como cobrir isso. Ele me deu um olhar que silenciou outras objeções. Sua situação de trabalho está sendo resolvida. A SUV parou em frente à minha pequena casa duplex. A luz da varanda estava acesa, significando que meu padrasto estava acordado, esperando. Meu estômago se revirou com pavor. Fique no carro, Rafael instruiu, então falou com seu motorista. Henrique e Paulo comigo. Antes que eu pudesse objetar, todos os 3 homens saíram do veículo. Observei pelas janelas escurecidas enquanto se aproximavam da minha casa. Meu padrasto abriu a porta antes de chegarem, claramente confuso pelo veículo caro e homens bem vestidos em sua porta às 4 da manhã. Não consegui ouvir o que foi dito, mas vi a expressão do meu padrasto mudar de confusão para reconhecimento para medo. Rafael falou brevemente, sua postura relaxada, mas de alguma forma ameaçadora. Então, para meu espanto, meu padrasto assentiu repetidamente, virou e voltou para dentro. Rafael e seus homens o seguiram. 5 minutos excruciantes passaram. Pensei em fugir, mas não tinha para onde ir. Finalmente, a porta da frente se abriu novamente. Os 2 seguranças emergiram primeiro, seguidos por Rafael. Meu padrasto não reapareceu. Quando Rafael voltou à SUV, ele carregava uma pequena mochila. Colocou-a no assento entre nós. Seus itens essenciais, ele explicou. Roupas, produtos de higiene, medicamentos. Olhei para ele incrédula. O que você fez com ele? Nada que ele não merecesse, Rafael respondeu friamente. Seu padrasto e eu tivemos uma conversa sobre respeito e consequências. Ele está fazendo as malas para uma viagem. Um arrepio desceu pela minha espinha. Uma viagem? Longa. O telefone de Rafael apitou e ele o verificou brevemente. Precisamos ir. Ir para onde? Eu não posso simplesmente... Beatriz, ele interrompeu, seu tom mais gentil que antes. Você tem 2 opções. Voltar para aquela casa e esperar pelo próximo acidente, possivelmente um do qual você não sairá andando. Ou vir comigo onde eu garanto sua segurança. Por que você me protegeria? Sussurrei. Você nem me conhece. Seus olhos seguraram os meus, intensos e ilegíveis. Fiz uma promessa à sua mãe antes dela morrer. Pretendo cumpri-la. A revelação me deixou atordoada em silêncio. Minha mãe nunca havia mencionado os Tavares. Nunca havia dado a entender qualquer conexão com a família mais notória da cidade. Que outros segredos ela havia guardado? Enquanto a SUV se afastava do meio-fio, peguei um vislumbre do meu padrasto pela janela da frente, fazendo as malas freneticamente, ocasionalmente olhando para fora com medo nu em seu rosto. Pela primeira vez desde a morte da minha mãe, senti um lampejo de algo que quase havia esquecido. Esperança? Para onde estamos indo? Perguntei, vendo minha prisão de 3 anos desaparecer atrás de nós. A resposta de Rafael foi simples. Para casa. O que eu não percebia então era que estava trocando uma gaiola por outra. Talvez dourada, mas uma gaiola mesmo assim. E seu guardião era infinitamente mais perigoso que o homem que eu estava deixando para trás.
O amanhecer estava surgindo quando a SUV passou por portões de ferro, lançando longas sombras sobre gramados bem cuidados. Cochilei em algum lugar durante a viagem, minha exaustão finalmente superando a ansiedade. Quando pisquei acordada, estávamos subindo uma longa entrada em direção ao que só poderia ser descrito como uma mansão. Uma estrutura de pedra expansiva que parecia pertencer ao interior europeu, em vez dos arredores de Belo Horizonte. Chegamos, Rafael disse, me observando absorver a propriedade através de olhos embaçados pelo sono. O veículo parou na entrada onde uma mulher de terno preto impecável esperava. Ela abriu minha porta antes que Henrique pudesse sair do banco do motorista. Bem-vinda, senhorita Fernandes, ela disse com um leve sotaque, europeu oriental, talvez. Sou Lívia, a gerente da casa. Rafael emergiu do seu lado. Lívia vai mostrar seu quarto. Descanse um pouco. Conversamos depois. Antes que eu pudesse responder, ele já estava se afastando, atendendo uma ligação em um de seus telefones. Os dois seguranças o seguiram alguns passos atrás, sombras silenciosas de sua presença dominante. Por aqui, por favor. Lívia gesticulou em direção às imponentes portas duplas. Apertei minha mochila desajeitadamente contra o peito, me sentindo pequena e desalinhada no meu jaleco manchado de sangue. Eu não entendo por que estou aqui. A expressão de Lívia permaneceu profissional. Os hóspedes do Sr. Tavares não precisam de explicações. Eu não sou uma hóspede, eu disse, as palavras saindo antes que pudesse pará-las. Eu sou... não sei o que sou. Algo como simpatia passou por seu rosto. Você está sob a proteção do Sr. Tavares agora. Isso é tudo que importa. O hall de entrada era cavernoso, com uma escadaria curva e pisos de mármore que amplificavam cada passo. Pinturas renascentistas pendiam em paredes que se estendiam até tetos de catedral. Um lustre de cristal lançava reflexos prismáticos pelo espaço, a luz da manhã se estilhaçando em arco-íris. Lívia me guiou escada acima e por um corredor forrado com mais obras de arte. Tentei memorizar as curvas. Esquerda, direita, esquerda de novo. Mas a casa parecia projetada para confundir. Finalmente, ela parou diante de uma porta no fim de um corredor. Sua suíte, ela anunciou, abrindo com um cartão. O cômodo além era maior que meu apartamento inteiro. A luz do sol entrava por janelas do chão ao teto que davam vista para jardins, e à distância, o horizonte brilhante da cidade. Uma cama de dossel dominava uma parede, enquanto uma área de estar com poltronas macias ocupava outra. 2 portas presumivelmente levavam a um closet e banheiro. Tudo foi preparado para você, Lívia continuou. Roupas nos seus tamanhos no guarda-roupa, produtos de higiene no banheiro. Se precisar de algo, use o telefone da casa para discar 0. Me virei em um círculo lento, tentando processar o luxo ao meu redor. Por quanto tempo vou ficar? Isso é para o Sr. Tavares decidir. Seu tom deixava claro que o assunto não estava aberto para discussão. O médico virá ao meio-dia para examinar seu braço. Até lá, descanse. O café da manhã será trazido em breve. Depois que ela saiu, fiquei congelada no centro do quarto, minha mente disparada. O que Rafael havia dito sobre uma promessa à minha mãe? Por que ele se importava com meu braço quebrado? E o que exatamente havia acontecido com meu padrasto? O banheiro era uma maravilha de mármore e vidro, com um chuveiro grande o suficiente para 4 pessoas e uma banheira de imersão ao lado de uma janela, com vista para os jardins. Peguei meu reflexo no espelho e mal me reconheci. Pálida, com sombras sob os olhos, cabelo caindo de seu coque antes arrumado. Com alguma dificuldade, consegui me despir e tomar banho com meu gesso protegido por um saco plástico que encontrei embaixo da pia. A água quente era celestial contra minha pele, lavando o antisséptico hospitalar e suor do medo. Embrulhada em um roupão felpudo, explorei o guarda-roupa e o encontrei estocado com roupas exatamente no meu tamanho. Calças jeans, suéteres, vestidos, até roupa de dormir e lingerie ainda com etiquetas de boutiques caras. O nível de preparação era inquietante.
Isso não havia sido arranjado nas poucas horas desde que Rafael me conheceu no hospital. Uma batida gentil interrompeu meus pensamentos. Uma jovem entrou com uma bandeja de café da manhã, colocando-a em uma mesinha perto da janela antes de sair com um aceno educado. O banquete era impressionante, frutas frescas, iogurte, pães e café. Meu estômago roncou, lembrando-me de quanto tempo havia passado desde que comi adequadamente. Me acomodei em uma cadeira e servi café com minha mão boa, saboreando o aroma rico enquanto comia. Tentei dar sentido à minha situação. Eu era essencialmente uma prisioneira neste lugar lindo, trazida aqui por um homem cujo nome era sussurrado com medo por toda a cidade. No entanto, me sentia mais segura do que havia me sentido em anos. Depois do café da manhã, a exaustão me dominou. Me enrolei na cama enorme, afundando em lençóis mais macios que qualquer coisa que já havia sentido. Apesar da confusão e ansiedade, o sono me reivindicou instantaneamente. Sonhei com minha mãe. Não doente e frágil como ela havia estado no final, mas vibrante e rindo. No sonho, ela estava andando por esta mesma casa, sua mão descansando levemente no corrimão, enquanto descia a grande escadaria. Alguém chamou seu nome, mas antes que ela virasse, acordei sobressaltada. O relógio da cabeceira marcava 12h17. Eu havia dormido por quase 5 horas, mas parecia que apenas minutos haviam passado. Uma batida suave na porta anunciou o médico. Uma mulher de cabelos grisalhos com olhos gentis, que examinou meu gesso e mudou minha prescrição de analgésicos. A fratura está limpa, ela explicou, revisando minhas radiografias em um tablet. 6 semanas no gesso, depois fisioterapia. O Sr. Tavares providenciou um especialista para visitar 3 vezes por semana. Isso não é necessário, protestei. Não posso pagar. Tudo foi providenciado. Ela interrompeu gentilmente. Seu único trabalho é se curar. Depois que ela saiu, outra refeição chegou. Um almoço leve de sopa e sanduíches. Estava terminando quando Lívia retornou, desta vez com roupas drapeadas sobre o braço. O Sr. Tavares solicita sua companhia para o jantar, ela anunciou. Isto deve servir. Ela colocou um vestido azul marinho simples, mas elegante, e sapatos combinando com salto baixo. Não posso jantar com ele, eu disse, o pânico subindo. Mal o conheço. E meu braço... O vestido foi especialmente alterado para seu gesso. Lívia apontou. De fato, a manga esquerda foi projetada para acomodar minha lesão. Quanto a conhecê-lo, esse é precisamente o propósito do jantar. Deixada sozinha novamente, caminhei pelo quarto, me sentindo cada vez mais como uma personagem em um romance gótico. A garota inocente presa na mansão misteriosa. Exceto que Rafael Tavares não era nenhum Heathcliff ou Rochester sombrio. Ele era algo muito mais perigoso. Às 18h30, outra funcionária chegou para me ajudar a me vestir e arrumar meu cabelo. O vestido azul marinho servia perfeitamente, a manga modificada permitindo que meu gesso permanecesse confortável. Meu cabelo foi arranjado em ondas soltas, e uma maquiagem mínima cobriu as sombras sob meus olhos. Linda, a jovem murmurou, recuando para avaliar seu trabalho. Eu mal me reconhecia no espelho. A enfermeira exausta em jaleco manchado de sangue havia sumido, substituída por alguém que parecia pertencer a este mundo de riqueza e poder. Precisamente às 19h, Lívia retornou para me escoltar escada abaixo. Descemos a grande escadaria, minha mão boa deslizando levemente no corrimão, exatamente como minha mãe havia no meu sonho. A coincidência me deu calafrios. Em vez da sala de jantar formal que esperava, Lívia me levou a um espaço menor, mais íntimo, com janelas com vista para um jardim iluminado. Uma mesa para 2 estava posta com cristal e prata, velas bruxuleando entre os lugares. Rafael se levantou quando entrei, e fiquei impressionada novamente por sua presença. Ele havia trocado para um terno escuro que cabia perfeitamente em seus ombros largos. Seus guarda-costas habituais estavam em lugar nenhum. Beatriz, ele disse, sua voz baixa e calorosa. Você está linda. Obrigada,
Respondi automaticamente, anos de condicionamento me tornando educada apesar das circunstâncias. Embora eu ainda não entenda por que estou aqui. Ele puxou minha cadeira. Sente-se. Vamos conversar durante o jantar. Um garçom apareceu com vinho, despejando uma pequena quantidade no copo de Rafael para aprovação antes de encher o meu. Outro trouxe entradas, arranjos delicados de frutos do mar que pareciam belos demais para comer. Como está seu braço? Rafael perguntou depois que os garçons saíram. Melhor com a medicação, respondi honestamente. A médica que você enviou foi muito minuciosa. Doutora Duarte é a melhor especialista ortopédica do estado. Ele tomou um gole de vinho, me estudando sobre a borda do copo. Ela vai garantir que você se cure adequadamente. Coloquei meu guardanapo no colo, tentando reunir coragem. Você disse que fez uma promessa à minha mãe. O que quis dizer? Rafael pareceu considerar suas palavras cuidadosamente. Sua mãe salvou minha vida quando eu tinha 17 anos. Tive apendicite que virou septicemia. Ela foi minha enfermeira durante a recuperação. Isso se alinhava com o que eu sabia da carreira da minha mãe, embora ela nunca tivesse mencionado o nome Tavares. Isso não explica por que você está me ajudando agora, 20 anos depois. Nós mantivemos contato, ele continuou. Quando ela ficou doente, ela entrou em contato comigo, pediu minha ajuda com contas médicas. Uma onda de vergonha aqueceu minhas bochechas. Eu havia trabalhado em 2 empregos tentando cobrir essas despesas, nunca sabendo que minha mãe havia buscado ajuda externa. Ela nunca me contou. Ela não contaria, Rafael disse. Júlia era orgulhosa, mas também era prática. Antes de morrer, ela me pediu para cuidar de você, para ter certeza que você estava segura. Minha garganta apertou com lágrimas não derramadas. Por que esperar 3 anos se você sabia sobre meu padrasto? Eu não sabia. Ele interrompeu, sua expressão escurecendo. Sua mãe nunca mencionou problemas com ele. Depois que ela faleceu, tive alguém verificando você ocasionalmente. Você parecia funcional, trabalhando, independente, até ontem à noite. A ideia de ter sido observada por anos sem meu conhecimento era perturbadora, mas de alguma forma menos perturbadora que o que minha vida havia se tornado sob o teto do meu padrasto. O que você fez com ele? Perguntei, a questão que me assombrava desde que deixamos minha casa. A expressão de Rafael não revelou nada. Digamos apenas que Rogério Campos embarcará em uma jornada estendida de reflexão em algum lugar bem distante, bem isolado. Um arrepio desceu pela minha espinha. Você não o matou. Não, Rafael terminou. Ainda não. A morte seria misericordiosa demais pelo que ele fez com você. Com a filha de Júlia. A forma casual como ele discutia potencial assassinato deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti uma vergonhosa pontada de satisfação imaginando meu padrasto com medo. Do jeito que ele me deixou com medo por anos. O que acontece agora? Perguntei, mal tocando a comida requintada diante de mim. Agora você se recupera aqui, onde está segura. Ele gesticulou para meu prato cheio. Você deveria comer. Está magra demais. Dei uma pequena mordida, surpresa pela explosão de sabores na minha língua. Não posso ficar aqui indefinidamente. Tenho um trabalho, um apartamento. Sua posição no hospital foi mantida para você com licença médica remunerada, Rafael declarou categoricamente. Quanto ao seu apartamento, o contrato foi rescindido. Seus pertences estão sendo empacotados e trazidos para cá. A forma casual como ele reorganizou minha vida me deixou sem palavras. Você não pode simplesmente... Posso, ele afirmou simplesmente. E fiz. E se eu recusar? E se eu quiser ir embora? Os olhos escuros de Rafael seguraram os meus. Você está perguntando se é uma prisioneira, Beatriz? Engoli seco. Sou? Não. Você é livre para sair quando quiser. Sua voz era suave, mas carregava uma subcorrente de aço. Mas prometi à sua mãe que a protegeria. Levo minhas promessas muito a sério. A implicação não dita pairou entre nós. Eu podia sair,
mas Rafael Tavares ainda estaria observando, ainda controlando aspectos da minha vida à distância. A percepção deveria ter me assustado, mas em vez disso produziu uma estranha sensação de segurança que eu não sentia desde que minha mãe morreu. Estão fazendo roupas para você. Ele continuou, mudando de assunto. Uma costureira virá amanhã para tirar medidas. O guarda-roupa já está cheio, protestei. Aquelas são peças temporárias. Ele dispensou com um aceno de mão. Você precisa de uma coleção adequada. A conversa mudou para assuntos mais seguros, livros que ambos havíamos lido, lugares que visitamos. Rafael era surpreendentemente bem educado e articulado, discutindo literatura e arte com paixão genuína. Na sobremesa, me peguei relaxando ligeiramente, atraída por seu carisma apesar do meu melhor julgamento. O café foi servido na sala de estar adjacente, onde uma lareira crepitava em uma lareira de pedra. Afundei em uma poltrona de couro, segurando minha xícara desajeitadamente com minha mão boa. Sua mãe falava de você frequentemente, Rafael disse de repente. Ela tinha muito orgulho de você. Tornando-se enfermeira, seguindo seus passos. A menção da minha mãe trouxe um luto renovado. Sinto falta dela todos os dias. Eu também, ele disse calmamente. Ela era especial. Algo no tom dele me fez olhar para cima rapidamente. A expressão em seu rosto estava desprotegida pela primeira vez, uma mistura de admiração e tristeza antiga. Vocês eram... Não consegui terminar a pergunta. A risada de Rafael foi genuína, mas triste. Não, nada disso. Ela era minha amiga. Uma das poucas pessoas que me via como algo mais que um Tavares. Naquele momento ele parecia quase humano. Não o perigoso chefe do crime, mas um homem que havia perdido alguém importante. Está ficando tarde, ele disse, se levantando. Você deveria descansar. Seu corpo precisa de sono para se curar. Me levantei também, subitamente consciente de quão cansada ainda estava. Obrigada pelo jantar. E por tudo mais. Ele assentiu uma vez, depois estendeu a mão devagar, telegrafando seu movimento como se se aproximasse de um animal arisco. Seus dedos roçaram minha bochecha tão levemente que eu poderia ter imaginado. Boa noite, Beatriz. Enquanto Lívia me escoltava de volta à suíte, percebi algo que deveria ter me aterrorizado, mas em vez disso, me deixou estranhamente calma. Rafael Tavares, o homem mais perigoso da cidade, havia me reivindicado como dele para proteger. E Deus ajudasse qualquer um que tentasse me machucar novamente. Uma semana passou em uma névoa de dor, medicação, fisioterapia e luxo que eu mal conseguia compreender. Cada manhã, acordava esperando me encontrar de volta no meu apartamento apertado, a mansão apenas um sonho elaborado. Mas cada manhã, eu abria os olhos para a luz do sol fluindo pelas janelas do chão ao teto e o som distante de jardineiros cuidando dos jardins expansivos. Rafael em si era como um fantasma, sempre presente na casa, mas raramente visto. Às vezes eu o via cruzando o hall ou falando com sua equipe de segurança em tons baixos. Ocasionalmente eu ouvia sua voz descendo um corredor, dando instruções precisas aos membros da equipe que ouviam com atenção inabalável. No 8º dia, a febre da cabine havia se instalado. Por mais bonita que fosse minha gaiola dourada, ainda era uma gaiola. Preciso sair, eu disse a Lívia quando ela trouxe meu chá matinal. Apenas para uma caminhada pelos jardins. Ela me avaliou com sua expressão imparcial habitual. Vou arranjar uma escolta. Não preciso de guarda-costas para andar no jardim, protestei. Mas Lívia já havia saído, a porta se fechando suavemente atrás dela. Frustração borbulhando, me vesti em calça jeans e um suéter que haviam sido alterados para meu gesso. Depois coloquei sapatos confortáveis. Uma batida na porta anunciou minha escolta. Não um dos intimidantes membros da equipe de segurança de Rafael como eu esperava, mas o próprio Rafael. Bom dia, ele disse, seu olhar percorrendo o meu traje casual. Lívia mencionou que você gostaria de um tour pelos jardins. Você não precisa me fazer de babá, eu disse imediatamente, lamentando meu tom áspero.
Quero dizer, certamente você tem coisas mais importantes para fazer. Um toque de diversão cruzou seu rosto. Mais importante que manter uma promessa? Acho que não. O ar de outono estava fresco quando saímos, folhas estalando sob nossos pés. Rafael andava ao meu lado, encurtando seu passo naturalmente longo para combinar com o meu. 2 seguranças seguiam a uma distância discreta, perto o suficiente para intervir se necessário, longe o suficiente para dar uma ilusão de privacidade. Como você está se adaptando? Rafael perguntou, me guiando por um caminho de pedra que serpenteava através de jardins formais agora, passada sua glória de verão. As acomodações são extravagantes, admiti. Mas me sinto inútil. Sou enfermeira. Deveria estar trabalhando, não vagando como algum animal de estimação mimado. A expressão de Rafael escureceu ligeiramente. Você não é um animal de estimação, Beatriz. Você está se recuperando de uma lesão. Uma lesão que não me impediria de fazer meu trabalho se eu tivesse acomodações adequadas, argumentei. Eu poderia lidar com papelada, trabalho leve. Doutora Duarte recomendou repouso completo por 2 semanas. Ele me lembrou. Mais uma semana, então podemos discutir seu retorno ao trabalho. Chegamos a um pequeno lago onde carpas nadavam preguiçosamente sob nenúfares. Um banco de pedra oferecia vista da água e dos bordos japoneses coloridos ao redor. Rafael gesticulou para eu sentar. Este era o lugar favorito da minha mãe, ele disse, se abaixando ao meu lado. Ela mandou projetar o jardim quando eu era criança. A revelação pessoal me surpreendeu. Rafael raramente falava sobre si mesmo ou sua família. É lindo, eu disse sinceramente. Pacífico. Paz é uma mercadoria rara na minha vida, ele respondeu, observando os peixes circulando na água clara. Venho aqui quando preciso pensar. E sobre o que você pensa? Perguntei, genuinamente curiosa. Seus olhos escuros encontraram os meus. Ultimamente? Sobre você. A admissão simples enviou uma onda de calor às minhas bochechas. Eu? Por quê? Você é um enigma, Beatriz Fernandes. A maioria das pessoas na sua situação estaria exigindo compensação, pedindo favores, tentando aproveitar sua posição. Não sou a maioria das pessoas, eu disse. E que posição? Estou aqui porque você decidiu que deveria estar. Não pedi por nada disso. Precisamente, Rafael disse, sua voz mais suave que o usual. Você não espera nada. É refrescante. Um silêncio confortável caiu entre nós. À distância, eu podia ver o horizonte da cidade. Um lembrete do mundo além desses muros. Um mundo onde Rafael Tavares era temido. Não este homem quase gentil sentado ao meu lado. Me fale sobre seu trabalho no hospital. Ele disse de repente. Suas crianças pacientes. A solicitação me pegou desprevenida, mas me peguei falando sobre as crianças na ala de oncologia, sua coragem diante da doença, as pequenas vitórias que celebrávamos juntos. Rafael ouviu atentamente, fazendo perguntas ponderadas que revelavam um interesse genuíno. Você ama isso, ele observou quando finalmente fiquei em silêncio. Ser enfermeira? É tudo que sempre quis ser, confirmei. Minha mãe me inspirou, ver como ela ajudava as pessoas, como fazia diferença. Ela fez diferença para mim, Rafael disse, seu olhar distante. Não apenas salvando minha vida, vendo a pessoa por trás do nome. Antes que eu pudesse responder, um dos seguranças se aproximou, falando em voz baixa para Rafael. Sua expressão mudou instantaneamente, a suavidade desaparecendo, substituída pela autoridade afiada que eu vislumbrara antes. Tenho negócios para atender, ele disse, se levantando. Henrique vai escoltá-la de volta à casa quando estiver pronta. Ele se foi antes que eu pudesse responder, caminhando propositalmente em direção à mansão, já no telefone. O segurança, Henrique, assumiu posição a uma distância respeitosa, me dando privacidade enquanto mantinha sua postura vigilante. Permaneci junto ao lago, tentando conciliar as diferentes versões de Rafael Tavares. O perigoso chefe do crime sussurrado sobre na cidade. O anfitrião atencioso que garantia meu conforto.
E agora este homem que falava da minha mãe com tanto respeito e sentava calmamente ao lado de um lago discutindo meu trabalho com interesse genuíno. Mais tarde, naquela tarde, fui surpreendida por uma entrega à minha suíte. Uma pilha de revistas médicas e publicações de enfermagem junto com uma nota em caligrafia masculina ousada, para seu desenvolvimento profissional durante a recuperação. R. A consideração do gesto me tocou mais que qualquer das roupas caras ou refeições gourmet. Ele havia me ouvido, entendido o que importava. Naquela noite, fui informada que Rafael havia sido chamado para negócios. A notícia não deveria ter me desapontado, mas desapontou. Eu havia me acostumado com nossas breves interações, passando um pelo outro em corredores, trocando gentilezas durante o café da manhã quando nossos horários se alinhavam. Sem ele, a mansão parecia ainda mais uma prisão bonita. 3 dias depois, acordei com comoção fora da minha porta. Vozes no corredor, passos se movendo rapidamente. Vesti um roupão e expirei cautelosamente. Lívia me viu e se aproximou, sua compostura usual ligeiramente abalada. Por favor, volte para seu quarto, senhorita Fernandes. Tudo está sob controle. O que está acontecendo? Perguntei, notando o pessoal de segurança se movendo com propósito pelo corredor. O Sr. Tavares retornou, ela disse, como se isso explicasse tudo. Ele precisa de atenção médica. Meus instintos de enfermeira entraram em ação instantaneamente. Posso ajudar. Sou treinada para cuidados de emergência. Lívia hesitou. Então assentiu bruscamente. Venha comigo. Rápido. Ela me levou a uma parte da casa que eu nunca havia visto, o que parecia ser os aposentos particulares de Rafael. O espaço era masculino e minimalista, com madeiras escuras e móveis de couro. Uma equipe de segurança ficava do lado de fora de uma porta parcialmente aberta, através da qual eu podia ouvir vozes baixas. Ele está lá, Lívia disse. Passei por ela para o que era um banheiro espaçoso. Rafael estava sentado na borda de um balcão de mármore, camisa fora, enquanto um jovem de aparência nervosa tentava limpar um ferimento em seu ombro. Sangue escorria através de um curativo improvisado, e o rosto de Rafael estava pálido sob seu bronzeado usual. O que aconteceu? Perguntei, me movendo para a frente automaticamente. Os olhos de Rafael encontraram os meus, surpresa brevemente substituindo a dor em sua expressão. Beatriz, você não deveria estar aqui. Sou enfermeira, lembrei a ele, já avaliando a situação. E você precisa de uma. Virei-me para o jovem. Você é o médico? Ele assentiu, claramente aliviado em me ver. Dr. Mendes, sou mais generalista, não muito de trauma. Deixe-me ver, eu disse, afastando gentilmente suas mãos do ferimento. Rafael me observava, sua respiração controlada, mas superficial. O ferimento era um corte profundo através de seu ombro e peito superior. Não um ferimento de bala, como eu havia temido, mas um corte de faca pela aparência. Isso precisa de pontos, eu disse. Limpeza adequada, antibióticos. Apenas feche, Rafael ordenou. Fixei nele meu melhor olhar de enfermeira severa. Isso não é negociável. Sem tratamento adequado, você corre o risco de infecção, cicatrização significativa, possivelmente dano nervoso. Por um momento tenso, nos encaramos, nenhum disposto a ceder. Então, surpreendentemente, ele assentiu. Faça o que precisa fazer. Aqui. Vou precisar de suprimentos, disse ao Dr. Mendes, que pareceu feliz em deferir a minha experiência. Ele saiu às pressas para reunir o que pedi, retornando com um kit médico impressionantemente bem abastecido. Todos para fora, ordenei, lavando minhas mãos com uma mão da melhor forma possível. Exceto o doutor. Rafael dispensou sua equipe de segurança com um aceno. Eles saíram relutantemente, fechando a porta atrás deles. Isso vai doer, avisei, preparando para limpar o ferimento adequadamente. Sua risada foi curta e sem humor. Já tive pior. Enquanto trabalhava, tentei manter distanciamento profissional, mas era difícil com Rafael me observando tão intensamente. Seu corpo
Era um mapa de violência passada. Cicatrizes antigas cruzavam seu torso, contando histórias que eu não tinha certeza se queria ouvir. Como isso aconteceu? Perguntei, irrigando cuidadosamente o ferimento. Desentendimento de negócios, ele respondeu, sem se encolher, apesar do que deveria ser dor significativa. Deve ter sido um grande desentendimento, murmurei, preparando o anestésico local. A outra parte saiu com um lembrete mais permanente de nossas diferenças. Ele disse, seu tom casual mais arrepiante. Pausei, agulha na mão. Você matou alguém esta noite, Rafael? Seus olhos escuros encontraram os meus, impassíveis. Mudaria como você trata meu ferimento se eu tivesse? Não, admiti. O juramento de Hipócrates não tem exceções. Então talvez seja melhor você não saber os detalhes do meu negócio, ele sugeriu. Para nosso bem. Procedi com os pontos, trabalhando metodicamente, apesar da estranheza de usar minha mão não dominante com meu outro braço ainda engessado. Dr. Mendes assistiu silenciosamente, passando instrumentos e suprimentos conforme necessário. Você é boa nisso, Rafael comentou enquanto eu amarrava o último ponto. Tive uma excelente professora, respondi, pensando na minha mãe. Ela sempre dizia que curar era tanto arte quanto ciência. Júlia era sábia, Rafael concordou suavemente. Quando terminei, Rafael insistiu. Dr. Mendes, pode nos deixar. O jovem médico pareceu aliviado em ser dispensado, reunindo seus pertences rapidamente e saindo. Rafael permaneceu no balcão, me observando limpar. Obrigado. Só fazendo meu trabalho, eu disse, subitamente consciente de nossa proximidade, de seu estado de nudez parcial. Você deveria descansar, deixar seu corpo se curar. Essa é sua opinião profissional? Ele perguntou, um toque de sua confiança usual retornando. É. Comecei a me virar, mas ele pegou meu pulso gentilmente. Beatriz, ele disse, sua voz mais baixa. Por que você me ajudou? Você poderia ter ficado no seu quarto, deixado o médico cuidar disso. A pergunta me surpreendeu. Porque você estava machucado. Porque posso ajudar pessoas que estão machucadas. É o que faço. Mesmo pessoas como eu, ele pressionou. Segurei seu olhar firmemente. Que tipo de pessoa você é, Rafael? Em vez de responder, ele soltou meu pulso e estendeu a mão para afastar uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. O gesto gentil contrastava fortemente com a violência gravada em sua pele. Você deveria dormir um pouco, ele disse finalmente. Está tarde. Assente, subitamente exausta agora que a adrenalina estava passando. Tente não ser esfaqueado de novo. Seu corpo precisa de tempo para se recuperar antes do próximo desentendimento de negócios. Um sorriso genuíno curvou seus lábios. Farei o meu melhor. Quando me virei para sair, ele chamou meu nome mais uma vez. Pausei na porta, olhando para trás. Quando você disse que se sentia inútil aqui, ele disse, você estava errada. Você acabou de provar isso. Na manhã seguinte, um pacote esperava fora da minha porta. Uma tipóia feita sob medida para meu gesso em couro azul macio, muito mais confortável que a emitida pelo hospital que eu vinha usando. A nota anexada dizia simplesmente, um pedido de desculpas por perturbar seu sono. Os dias passaram, e o ferimento de Rafael curou sem complicação. Ele retomou sua rotina normal, mas algo havia mudado entre nós. Nossas interações se tornaram mais frequentes, nossas conversas mais longas. Ele começou a se juntar a mim para refeições regularmente. Não apenas jantares formais, mas cafés da manhã casuais onde ele lia o jornal, enquanto eu trabalhava nos periódicos médicos que ele havia providenciado. 2 semanas após minha chegada à mansão, Rafael entrou na biblioteca onde eu estava lendo e colocou uma pequena caixa na mesa ao meu lado. O que é isso? Perguntei, marcando meu lugar no livro. Abra e veja. Ele respondeu, assumindo o assento em frente ao meu. Dentro da caixa estava um crachá de hospital. Meu crachá, mas com uma nova designação. Chefe do Departamento de Oncologia Pediátrica. Deve ser um erro, li incrédula. Não é erro.
Rafael disse. A posição abriu semana passada. Seu nome foi altamente recomendado pelo conselho do hospital. Olhei para ele. O conselho sobre o qual você tem influência significativa. Ele não negou. Você é qualificada, Beatriz. Sua supervisora disse tanto durante sua última avaliação de desempenho. Isso apenas acelerou o processo. Não posso aceitar uma posição que não ganhei, protestei. Você ganhou. Ele contrariou. Você fez o trabalho, mostrou sua dedicação. Considere um reconhecimento muito atrasado de suas habilidades. Virei o crachá em minha mão, dividida entre indignação pela sua atitude autoritária e empolgação pela oportunidade. Quando eu começaria? Semana que vem, se doutora Duarte aprovar tarefas administrativas leves até seu gesso sair? Ele me estudou de perto. Isso te agrada? A pergunta era genuína. Percebi que ele queria me fazer feliz à sua maneira controladora. Sim, admiti. Mas da próxima vez, me pergunte antes de reorganizar minha carreira. Um sorriso tocou seus lábios. Anotado. Mais tarde, naquela noite, enquanto caminhávamos pelos jardins que se tornaram nosso ritual noturno, Rafael parecia preocupado. A equipe de segurança manteve uma distância maior que o usual, nos dando um raro momento de verdadeira privacidade. Seu padrasto tem perguntado sobre você, ele disse de repente, seu tom cuidadosamente neutro. Tropecei ligeiramente, pega de surpresa. Pensei que ele estivesse longe. Está. Muito longe. Mas tem feito perguntas através de vários canais tentando determinar onde você está. A expressão de Rafael endureceu. Ele parece preocupado com seu bem-estar. Ou preocupado com o que eu poderia dizer sobre ele, argumentei, envolvendo meus braços ao redor de mim apesar da noite amena. Rafael parou de andar, virando para me encarar. Ele sempre foi abusivo, desde que sua mãe estava viva. Balancei a cabeça. Não, ele era diferente então. Ou talvez apenas melhor em esconder. Depois que ela morreu, começou pequeno. Críticas, comportamento controlador. Depois escalou. Por que você não saiu? Ele perguntou, curiosidade genuína em sua voz. Para onde eu iria? Respondi simplesmente. Tinha dívidas da faculdade, mal ganhava para cobrir o aluguel. Ele garantiu que eu soubesse que não conseguiria sobreviver sem ele. Ri amargamente. A ironia é que ele estava certo. Não escapei sozinha. Você teve que me resgatar. A expressão de Rafael suavizou. Você teria encontrado seu caminho eventualmente. Você é mais forte do que percebe. O elogio me aqueceu inesperadamente. O que vai acontecer com ele? Meu padrasto? Depende, Rafael disse cuidadosamente, do que você quer. A implicação era clara. Com uma palavra minha, Rogério Campos desapareceria permanentemente. O poder era vertiginoso e aterrorizante. Não quero o sangue dele nas minhas mãos, eu disse calmamente. Rafael assentiu, sem surpresa. Então ele permanecerá onde está, isolado, monitorado, nunca capaz de te machucar novamente. Obrigada, sussurrei. Retomamos a caminhada, o silêncio entre nós confortável agora. Quando chegamos ao Lago de Carpas, Rafael gesticulou para eu sentar em nosso banco usual. Preciso sair da cidade por alguns dias, ele disse. Negócios em São Paulo. Meu estômago se apertou com ansiedade inesperada. Quando você vai? Amanhã de manhã. Ele estudou minha reação. A casa permanecerá à sua disposição. A segurança será dobrada na minha ausência. Isso é necessário? Perguntei. Quero dizer, ninguém sabe que estou aqui, sabem? A expressão de Rafael ficou grave. Seu padrasto não é o único fazendo perguntas. A palavra se espalhou que você está sob minha proteção. Isso te torna interessante para certas pessoas. Interessante como? Pressionei. Potencialmente valiosa, ele disse sem rodeios. Como alavanca. Digeri essa informação. Então não sou apenas uma promessa à minha mãe mais. Sou um risco para você. Não, Rafael disse firmemente. Você é importante para mim. Isso é diferente.
A intensidade em seu olhar fez minha respiração falhar. Rafael... Volto na sexta. Ele continuou, se levantando abruptamente. Se precisar de qualquer coisa, Lívia tem acesso direto a mim sempre. Naquela noite, não consegui dormir. A revelação de que eu poderia estar em perigo simplesmente por associação com Rafael era perturbadora, mas não tão perturbadora quanto minha reação à sua ausência. 3 semanas atrás, nunca havia conhecido o homem. Agora, o pensamento dele saindo por apenas alguns dias me deixava ansiosa e inquieta. O que estava acontecendo comigo? Era síndrome de Estocolmo se desenvolvendo? Sentimentos por meu captor? Mas Rafael não estava exatamente me mantendo cativa, estava? Ele disse que eu podia sair quando quisesse. Mas para onde eu iria? De volta a um apartamento vazio? De volta a uma vida onde estava constantemente olhando por cima do ombro, com medo de meu padrasto voltar? Aqui, eu estava segura, protegida, valorizada até. A realização me atingiu com clareza surpreendente. Eu não queria sair. Não apenas por causa do luxo ou da segurança, mas por causa de Rafael em si. Esse homem complexo, perigoso, surpreendentemente gentil, que havia virado minha vida de cabeça para baixo completamente. Em algum lugar, entre aquele primeiro passeio de carro aterrorizante e o passeio desta noite no jardim, eu havia começado a me importar com ele, e isso me assustava mais que qualquer ameaça do mundo exterior. A ausência de Rafael deixou um vácuo na mansão. Embora ele tivesse estado ausente apenas por 2 dias, a casa parecia diferente. Ainda funcionando com precisão militar sob o olhar vigilante de Lívia, mas faltando a energia elétrica que parecia irradiar de seu dono. Eu havia começado tarefas de trabalho limitadas, revisando arquivos de pacientes enviados do hospital e participando de videoconferências com a equipe de oncologia. A estimulação mental era bem-vinda após semanas de relativa inatividade, mas me peguei distraída, olhando para meu telefone mais frequentemente que o necessário, me perguntando se Rafael ligaria. Ele não ligou, embora Lívia me assegurasse que ele estava bem quando perguntei casualmente. O Sr. Tavares está muito ocupado em São Paulo, ela disse, seu olhar sabedor sugerindo que meu interesse não havia sido tão casual quanto eu esperava. Na quinta-feira à tarde, eu estava trabalhando na biblioteca quando Henrique apareceu na porta. Senhorita Fernandes, tem alguém aqui para vê-la. Meu pulso acelerou. O Sr. Tavares voltou cedo? Não, senhorita. Uma mulher diz que é amiga do hospital. Confusão e cautela se misturaram quando segui Henrique até o hall. Parada lá, parecendo profundamente fora de lugar entre o mármore e as antiguidades, estava Camila, a enfermeira do plantão noturno que havia estado de serviço quando quebrei meu braço. Beatriz, ela exclamou, correndo para me abraçar. Graças a Deus você está bem. Retornei seu abraço desajeitadamente com meu braço bom. Cami, o que você está fazendo aqui? Ela se afastou, me examinando com olhos preocupados. Todo mundo tem estado preocupado de morrer. Você desapareceu do pronto-socorro. Depois seu apartamento foi esvaziado e ninguém conseguiu te contactar. Tenho perguntado por aí por semanas. A equipe de segurança observava nossa interação com suspeita mal disfarçada. Me virei para Henrique. Está tudo bem. Ela é minha amiga. Ele assentiu, mas não se afastou de sua posição perto da porta. Como você me achou? Perguntei, levando Camila para uma pequena sala de estar fora do hall principal. Não foi fácil, ela admitiu, ainda olhando nervosamente para os seguranças. Ouvi rumores que você tinha sido vista com Rafael Tavares na noite que desapareceu. Depois ontem, o hospital anunciou que você havia sido promovida a chefe de departamento. Seus olhos se arregalaram. Beatriz, o que está acontecendo? Você está em apuros? Ele está te forçando a ficar aqui? Quase ri da absurdidade e precisão de sua preocupação. É complicado, Kemi. Mas estou segura. Prometo. Rafael está me ajudando. Ajudando você? Ela ecoou incrédula. Beatriz, você sabe quem ele é? O que ele faz? Sei o suficiente, eu disse calmamente. Camila baixou a voz para um sussurro. As pessoas estão falando.
Dizem que você é a amante dele. Calor inundou minhas bochechas. Isso não é verdade. Então o que você está fazendo aqui? Ela pressionou. Nesta casa, usando roupas assim? Ela gesticulou para meu conjunto de grife. Rafael conhecia minha mãe. Expliquei, oferecendo a versão mais simples da verdade. Ele está me protegendo do Rogério. Compreensão amanheceu na expressão de Camila. Seu padrasto, o que te machucou? Ela havia sido uma das poucas pessoas no hospital que suspeitaram a verdade sobre meus ferimentos ao longo dos anos. Assenti. Ele não pode me machucar mais. Camila olhou ao redor do cômodo opulento, absorvendo a riqueza óbvia. E o que Tavares quer em troca pela proteção dele? Nada, eu disse, embora a palavra soasse oca. Sempre havia um preço por tudo, não havia? Eu só ainda não havia descoberto qual Rafael estava cobrando. Ninguém faz algo por nada, Camila disse, ecoando meus pensamentos. Especialmente não homens como ele. Antes que eu pudesse responder, Lívia apareceu na porta. Senhorita Fernandes, uma ligação para você. Urgente. Me desculpei, seguindo Lívia até o escritório onde um telefone seguro aguardava. A voz de Rafael veio tensa e cortada. Quem está te visitando? A pergunta me pegou desprevenida. Camila Thompson. Ela é enfermeira do hospital. Como você... Protocolos de segurança? Ele interrompeu. Qualquer pessoa entrando na propriedade é fotografada e a imagem me é enviada imediatamente. Você está me espionando? Perguntei, indignação subindo. Estou te protegendo. Ele corrigiu. Ela é confiável? Sim, eu disse firmemente. Ela é minha amiga. Uma pausa, então. Mantenha a visita breve. Volto hoje à noite. A ligação morreu. Quando voltei para Camila, ela estava de pé perto da janela, braços cruzados defensivamente. Era ele? Ela perguntou. Sim, admiti. Ele está preocupado com segurança. Ele está te controlando. Ela contrariou, monitorando suas visitas, te mantendo isolada. Beatriz, isso não é saudável. Você escapou de um homem controlador só para cair sob a influência de outro. As palavras dela bateram em casa com desconforto incômodo. É diferente, insisti. Rafael não me machuca. Há muitas maneiras de controlar alguém além de violência física, ela disse gentilmente. Já vi isso antes no pronto-socorro. Mulheres presas em gaiolas douradas, convencidas que estão lá por escolha. Puxei minha mão, subitamente defensiva. Eu aprecio sua preocupação, Cami, mas sei o que estou fazendo. Ela suspirou, pegando um pequeno caderno de sua bolsa. Rabiscou algo e arrancou a página. Meu novo endereço e número particular. Se você precisar de ajuda, dia ou noite, sem perguntas. Peguei o papel, tocada por sua preocupação apesar da minha irritação. Obrigada, mas estou realmente bem. Camila saiu pouco depois, escoltada por Henrique até o portão. Observei da janela, enquanto seu sedã modesto desaparecia pela longa entrada, levando consigo minha conexão com minha vida antiga. A visita dela me deixou mais inquieta do que queria admitir. Ela estava certa? Eu havia simplesmente trocado uma forma de cativeiro por outra, mais confortável. Passei a tarde distraída, as palavras de Camila ecoando em minha mente enquanto tentava focar nos arquivos de pacientes. Quando o jantar chegou, não consegui comer. Caminhei pela suíte, dividida entre os sentimentos crescentes que não podia negar e a dura realidade do mundo de Rafael. Já era noite quando ouvi passos no corredor. Meu coração acelerou sabendo quem era. O passo confiante, a mudança sutil no ar que sempre parecia acompanhar sua presença. Você voltou cedo, eu disse quando Rafael entrou, ainda vestindo o terno de viagem, parecendo exausto. Os negócios concluíram mais cedo que esperado. Ele afrouxou a gravata. Como foi sua visita com a enfermeira Thompson? A pergunta tinha uma ponta que me irritou. Agradável. Ela estava preocupada comigo. Com razão, Rafael disse.
Seu desaparecimento deve ter parecido suspeito. Ela acha que troquei um abusador por outro. Declarei sem rodeios, observando sua reação. A expressão de Rafael endureceu. É isso que você pensa? Não sei o que pensar mais, admiti. 3 semanas atrás, eu era apenas uma enfermeira com um braço quebrado e uma vida caseira miserável. Agora estou morando em uma mansão cercada por segurança, promovida para uma posição que não tenho certeza se mereci, usando roupas que custam mais que meu aluguel mensal. E isso te incomoda? Ele perguntou, sua voz cuidadosamente neutra. Sim, eu disse honestamente. Porque não entendo por quê. Por que eu? Por que toda essa complicação? Uma promessa à minha mãe não explica isso. Gesticulei entre nós. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o jardim escurecido. Quando finalmente falou, sua voz estava mais suave que o usual. Sua mãe salvou mais que minha vida, Beatriz. Ela salvou minha humanidade. Ele pausou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Fui criado para ser exatamente o que sou. Filho do meu pai, herdeiro do império dele. Nunca houve dúvida do que eu me tornaria. Ouvi, com medo de interromper esse raro momento de abertura. Quando eu tinha 17, depois da apendicite, Júlia veio cuidar de mim. Por 6 semanas, ela estava em nossa casa todo dia. E ela me tratava como um garoto normal. Não como um Tavares. Não como um futuro chefe do crime. Apenas como Rafael. Sua expressão suavizou com a memória. Ela me trouxe livros. Falou comigo sobre meu futuro como se eu tivesse escolhas. Perguntou o que eu queria quando ninguém nunca havia considerado meus desejos antes. Isso soa como ela, murmurei, minha garganta apertada de emoção. Quando ela saiu, eu era diferente. Ainda me tornei o que sempre deveria ser, ele continuou. Mas nunca esqueci essas conversas, a maneira como ela me via. Ele se virou para me encarar completamente. Você tem os olhos dela, a compaixão dela. Quando você tratou meu ferimento, não viu Rafael Tavares, o homem que as pessoas temem. Viu apenas alguém que precisava de ajuda. A revelação me atordoou. Então tudo isso é porque eu te lembro da minha mãe? Não, ele disse firmemente. Começou como uma promessa, sim, mas se tornou outra coisa. O quê? Perguntei, meu coração batendo mais rápido. Em vez de responder, ele estendeu a mão, seus dedos roçando minha bochecha com uma ternura que fez minha respiração falhar. Passei minha vida cercado por pessoas que querem algo de mim. Poder, dinheiro, proteção, favores. Você é a primeira pessoa desde sua mãe que não espera nada. Isso não é totalmente verdade, admiti. Eu quero algo de você. Sua expressão ficou cautelosa. O quê? A verdade, eu disse simplesmente. Sobre o que acontece agora, sobre o que você quer de mim. Os olhos escuros de Rafael seguraram os meus, intensos e ilegíveis. O que eu quero, ele começou. Então parou, parecendo descaracteristicamente incerto. O que eu quero é que você fique, não como hóspede, não como uma obrigação, mas porque você escolhe. A admissão pairou entre nós, pesada de implicações. E se eu escolher sair? Pressionei, precisando ouvi-lo dizer. Então, eu te deixaria ir, ele disse, embora a tensão em sua mandíbula sugerisse que custaria caro. Mas ainda garantiria sua segurança, seu conforto à distância. Por quê? Perguntei, precisando que ele dissesse. Rafael pegou minha mão, seu toque gentil, mas possessivo. Porque você se tornou essencial para mim, Beatriz, de maneiras que nunca antecipei. A confissão, vindo de um homem que provavelmente nunca havia admitido vulnerabilidade a ninguém, moveu algo profundo dentro de mim. Antes que eu pudesse responder, o telefone dele tocou. Rafael verificou, sua expressão instantaneamente mudando para fúria fria. Preciso atender, ele disse se levantando. Continuamos nossa conversa depois. Observei ele sair às pressas,
já falando rapidamente no telefone. Sua voz baixa demais para eu entender as palavras. A equipe de segurança caiu atrás dele, me deixando sozinha junto ao lago. Quando voltei para a casa, Rafael havia se trancado em seu escritório com Henrique e vários outros homens que reconheci como seus tenentes. Vozes elevadas ocasionalmente filtravam pela porta pesada, embora as palavras permanecessem indistintas. Lívia me interceptou no corredor. O Sr. Tavares pede que você permaneça em sua suíte pelo resto da noite, senhorita Fernandes. O jantar será trazido para você. Algo está errado? Perguntei, preocupada com o pedido incomum. Precaução de segurança, ela respondeu, sua expressão não revelando nada. Nada com que se preocupar. Mas havia muito com que se preocupar. Descobri quando liguei a televisão na minha sala de estar. Banners de notícias de última hora piscavam pela tela. Tentativa de ataque contra a líder do crime. 3 mortos em tiroteio no centro. A repórter estava em frente a um restaurante isolado, luzes de polícia piscando atrás dela. Fontes dizem que Rafael Tavares, suposto chefe do mais poderoso sindicato do crime da cidade, era o alvo do ataque que deixou 3 mortos e 2 feridos. O próprio Tavares parece ter escapado ileso. A polícia está investigando possíveis conexões com a organização Vargas, rivais de longa data dos Tavares. Afundei no sofá, minhas pernas subitamente fracas. Rafael não havia mencionado nenhum ataque. Ele disse que os negócios concluíram com sucesso. Era isso que ele considerava sucesso? Sobreviver a uma tentativa de assassinato? A realidade de quem ele era veio caindo sobre mim com clareza renovada. Este homem que falava tão ternamente sobre minha mãe, que tocava minha bochecha com tanta gentileza, também era um homem cujos negócios terminavam em derramamento de sangue. Um homem com inimigos que o queriam morto. E agora, eu estava conectada a ele. Protegida por ele, sim, mas também potencialmente um alvo por causa dessa mesma proteção. Quando o jantar chegou, não consegui comer. Caminhei pela suíte, dividida entre os sentimentos crescentes que não podia negar e a dura realidade do mundo de Rafael. Os avisos de Camila ecoavam em minha mente, ao lado da confissão de Rafael junto ao lago. Uma batida suave na minha porta me assustou dos meus pensamentos. Abri para encontrar Rafael parado lá, sua expressão inescrutável. "Posso entrar?" ele perguntou, inusitadamente formal. Dei um passo para o lado, notando como exausto ele parecia de perto. A gravata havia sumido, o colarinho da camisa aberto, revelando a borda da cicatriz onde eu havia costurado seu ferimento. "Você está em todas as notícias", eu disse, fechando a porta atrás dele. "Houve um ataque." "Sim", ele confirmou, se movendo para a janela para olhar os jardins banhados pelo luar. 3 pessoas estão mortas, Rafael, eu disse calmamente. "Isso é mais que uma complicação." Ele se virou para me encarar, sua expressão endurecendo ligeiramente. "Este é meu mundo, Beatriz. Nunca fingi o contrário." "Não, você não fingiu", admiti. "Mas acho que não entendi completamente o que significava até agora." "E agora que entende?" ele perguntou, um toque de vulnerabilidade sob a pergunta. Me aproximei dele devagar. "Agora eu entendo por que você continua me perguntando o que eu quero, em vez de me dizer o que você quer. Você está acostumado a tomar. Acostumado com pessoas te dando o que deseja por medo ou obrigação." Rafael permaneceu imóvel enquanto eu parava diante dele, perto o suficiente para sentir o calor irradiando de seu corpo. "Mas você não quer isso de mim", continuei suavemente. "Você quer que eu te escolha livremente." Algo mudou em seus olhos escuros. Surpresa, talvez, que eu havia entendido tão claramente. "Sim", ele reconheceu. "Mesmo que eu escolha errado. Mesmo que eu escolha um homem cujos negócios deixam corpos nas ruas." Sua mão pegou a minha, segurando contra seu peito onde eu podia sentir seu coração batendo firme. "Mesmo assim, embora eu fizesse tudo em meu poder para manter essa parte da minha vida separada de você. Você poderia?" perguntei. "O ataque de hoje sugere o contrário. O que aconteceu hoje foi por minha causa, não foi? Alguém descobriu sobre mim.
sobre o que eu significo para você. O silêncio de Rafael foi confirmação suficiente. Como eles souberam? Pressionei. Sua amiga, ele disse finalmente. Enfermeira Thompson. Ela foi seguida depois de sair daqui, questionada. Revelou o suficiente para os Vargas fazerem certas suposições sobre sua importância. Horror e culpa se retorceram no meu estômago. Coloquei ela em perigo. Coloquei nós dois em perigo. Não, Rafael disse firmemente, suas mãos indo para meus ombros. A responsabilidade é minha por não antecipar o risco. Mas isso esclarece as coisas, não é? Mostra exatamente o que estar na minha vida significa. Me afastei ligeiramente, precisando de espaço para pensar. Quando você disse que me deixaria ir se eu escolhesse sair, você realmente quis isso? Dor atravessou suas feições, mas ele assentiu. Sim, sua segurança seria arranjada de forma diferente. Mas sim, eu respeitaria sua decisão. O momento se estendeu entre nós, pesado de possibilidade. Rafael Tavares, o homem que controlava tudo e todos ao seu redor, estava me dando a única coisa que ninguém nunca tinha. Uma escolha genuína. Preciso de tempo, eu disse finalmente. Para pensar. Para ter certeza. Ele recuou, respeitando meu espaço mesmo quando a decepção ensombrava seus olhos. Claro, pegue todo o tempo que precisar. Se moveu em direção à porta, então pausou. Seja qual for sua decisão, Beatriz, saiba que minha promessa de protegê-la permanece. Sempre. Depois que ele saiu, sentei junto à janela por horas, observando o luar nos jardins, pesando impossibilidades umas contra as outras. Segurança versus liberdade. Proteção versus independência. A conexão inegável que sentia por Rafael versus a realidade perigosa de seu mundo. Pela manhã, eu sabia o que tinha que fazer. O amanhecer me encontrou já vestida, minhas poucas posses pessoais arrumadas na mochila que Rafael havia trazido da minha antiga casa naquela primeira noite. Dormi pouco, minha mente girando com possibilidades, consequências, futuro se ramificando como relâmpagos em uma nuvem de tempestade. Quando Lívia trouxe meu chá matinal, ela pausou ao ver minha mala arrumada. Você está indo embora, ela declarou, sem pergunta no tom. Preciso falar com Rafael, respondi, nem confirmando nem negando. Sua face normalmente impassível suavizou quase imperceptivelmente. Ele está no escritório. Esteve lá a noite toda. Assente meu agradecimento, pegando uma última olhada ao redor da suíte que havia sido meu santuário essas semanas. Então, reunindo minha coragem, fiz meu caminho pelos corredores sinuosos da mansão até o escritório de Rafael. A porta estava entreaberta, e através da abertura, podia vê-lo em sua mesa, telefone no ouvido, falando em italiano rápido. Arquivos e laptops estavam espalhados pela superfície diante dele, evidência de uma noite sem dormir. Apesar da aparência desalinhada, camisa amassada, cabelo bagunçado de passar as mãos por ele, ainda irradiava poder e controle. Ele olhou para cima, me vendo na porta, e imediatamente encerrou sua ligação. Entra, ele disse, gesticulando para dentro. Entrei no cômodo, subitamente incerta de como começar. Seu olhar caiu para a mochila na minha mão, e algo tremeu em sua expressão. Você tomou sua decisão, ele disse, se levantando da cadeira. Sim. Coloquei a mochila no chão, precisando de ambas as mãos livres para o que vinha a seguir. Estou saindo. Rafael assentiu uma vez, sua mandíbula apertada. Entendo. Henrique vai te levar para onde você quiser. Seu apartamento foi mantido na sua ausência, embora melhorias de segurança tenham sido instaladas. O aluguel está pago pelo ano inteiro. O tom comercial, a praticidade imediata de sua resposta, me pegou de surpresa. Você não vai tentar mudar minha ideia? Dei minha palavra, ele respondeu simplesmente. Sua escolha é só sua. Me aproximei, estudando o rosto que havia se tornado tão familiar. E se minha escolha for sair, mas não ir longe? Confusão passou por suas feições. Não entendo. Não posso ficar aqui, Rafael. Não como hóspede.
não como alguém que você está protegendo por causa de uma promessa à minha mãe. Respirei fundo, mas poderia ficar como outra coisa. Esperança e cautela batalham em sua expressão. O que você está dizendo, Beatriz? Estou dizendo que quero meu próprio lugar, minha própria vida, meu trabalho no hospital. Dei mais um passo até poder sentir o calor dele. E quero você. Mas preciso saber que é minha escolha, não apenas algo em que caí porque você me resgatou. Alexander permaneceu perfeitamente imóvel, como se com medo de que qualquer movimento pudesse quebrar esse momento frágil. E como isso funcionaria em termos práticos? Moro no meu próprio apartamento, trabalho meus plantões, construo minha carreira. Estendi a mão, descansando levemente contra seu peito. E quando eu escolher, venho até você. Ou você vem até mim. Mas como iguais, não como protetora e protegida. Iguais, ele repetiu, sua voz baixa. Você sabe que não é assim que o mundo nos vê. Como jamais verá. Não me importo como o mundo nos vê, argumentei. Me importo como nós vemos um ao outro. Sua mão cobriu a minha onde descansava contra seu coração. E como você me vê, Beatriz? Vejo um homem dividido, eu disse honestamente. Capaz de grande ternura e terrível violência. Um homem moldado por seu nome e seu legado, mas lutando para ser mais que essas coisas. Encontrei seu olhar diretamente. Vejo você, Rafael, todo você, e ainda estou aqui. Algo se abriu em sua expressão. Vulnerabilidade que eu só havia vislumbrado antes. E quanto ao perigo? Depois de ontem... Não sou ingênua, interrompi. Estar com você vem com riscos, mas também vem atravessar a rua. Também veio morar com o Rogério. Apertei sua mão. Pelo menos com você o perigo é honesto, nomeado. A mão livre de Rafael subiu para pegar meu rosto, seu toque gentil como um sussurro. Você continua me surpreendendo. Não sou a maioria das pessoas, lembrei. Não, ele concordou. Um toque de sorriso tocando seus lábios. Você nunca foi. Por um longo momento, simplesmente nos olhamos, o ar entre nós carregado de possibilidade. Então, devagar, deliberadamente, ele abaixou a cabeça e me beijou. Foi gentil no início, quase hesitante, tão em desacordo com o homem poderoso que eu sabia que ele era. Mas quando respondi, deslizando meu braço bom ao redor de seu pescoço, o beijo se aprofundou. Anos de contenção dando lugar a algo primitivo e consumidor. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando forte, Rafael descansou sua testa contra a minha. Queria fazer isso desde a noite que te encontrei no hospital, ele admitiu. Tanto tempo assim? Perguntei surpresa. Mais tempo, ele admitiu. Desde que vi sua foto no medalhão da sua mãe anos atrás. A revelação de que Rafael havia conhecido minha existência, muito antes de nos encontrarmos, deveria ter sido inquietante. Em vez disso, parecia peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixando. A estranha sensação de familiaridade que senti com ele desde o início. O jeito como ele parecia me conhecer melhor que um estranho deveria. O que acontece agora? Perguntei, ainda segura frouxamente em seus braços. Agora, ele disse pensativamente. Encontramos um apartamento para você. Algo seguro, mas independente. Perto tanto do hospital quanto daqui. Posso achar meu próprio lugar. Protestei levemente. Um toque de sua autoridade usual retornou. Considerações de segurança, Beatriz. Não negociável, mas você fará a escolha final entre opções adequadas. Assenti, aceitando o compromisso. E meu trabalho? A promoção fica? Absolutamente, ele disse firmemente. Sempre foi para você, apenas acelerado por eventos recentes. Sua supervisora confirmou tanto. E nós? Perguntei a pergunta mais importante de todas. A expressão de Rafael suavizou. Nós somos o que você quiser que sejamos. Qualquer ritmo que você escolher. Esperei tanto tempo por você. Posso ser paciente um pouco mais. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de mudanças. Meu gesso saiu, revelando um braço fraco por desuso, mas curando bem. Encontrei um apartamento.
uma bela unidade no último andar em um prédio seguro a meio caminho entre o hospital e a propriedade de Rafael. Como prometido, ele apresentou opções, mas me deixou fazer a escolha final. Retomei meus deveres no hospital, agora como chefe de departamento. Uma posição que trouxe novos desafios e responsabilidades que descobri genuinamente gostar. Meus colegas estavam curiosos sobre minha promoção repentina e ausência misteriosa, mas ofereci apenas explicações vagas sobre licença médica e recuperação. Camila me observava com olhos cautelosos no início, preocupada com minha associação contínua com Rafael, apesar da minha independência recém-conquistada. Mas conforme as semanas passaram e ela me viu prosperando, confiante, feliz, no controle, suas preocupações gradualmente diminuíram. Só tome cuidado. Ela alertou sobre café na cafeteria do hospital. Homens como ele não mudam quem são. Não quero que ele mude quem é, respondi sinceramente. Só quero estar com ele como eu mesma, não como alguém que ele salvou. E eu estava sendo eu mesma mais plenamente do que talvez jamais havia sido. Livre da presença opressiva do meu padrasto, do medo constante que me ensombrara por anos, me vi florescendo, me tornando mais assertiva no trabalho, tomando decisões com confiança, reconstruindo amizades que haviam murchado sob a influência isoladora de Rogério. Rafael e eu desenvolvemos um ritmo. Algumas noites ele viria ao meu apartamento, chegando sem segurança visível, embora eu soubesse que nunca estavam longe, trazendo jantar ou simplesmente ele mesmo. Outras noites eu ia à mansão, agora como convidada em vez de moradora. Conversávamos por horas sobre livros, sobre meus pacientes, sobre seus interesses comerciais mais legítimos. Raramente sobre suas outras atividades, embora nenhum de nós fingisse que não existiam. O aspecto físico do nosso relacionamento se desenvolveu devagar, no meu ritmo como ele prometera. Rafael era paciente, gentil, nunca pressionando além do que eu estava pronta. Quando finalmente nos unimos, foi com uma intensidade que nos deixou ambos abalados. Anos de tensão e contenção dando lugar a algo profundo e transformador. Depois, deitada no emaranhado de lençóis no meu apartamento, seu braço drapeado protetoramente sobre minha cintura, fiz a pergunta que estava suspensa desde o início. O que realmente aconteceu com meu padrasto? Rafael tensionou ligeiramente ao meu lado, então relaxou. Tem certeza que quer saber? Sim, eu disse. Sem mais segredos entre nós. Ele ficou quieto por um momento, seus dedos traçando padrões na minha pele. Ele está vivo, como prometi, trabalhando em uma plataforma de petróleo no Mar do Norte, muito isolado, muito frio, muito longe de você. Como você arranjou isso? Perguntei genuinamente curiosa. Seu padrasto tinha dívidas de jogo pendentes com vários indivíduos desagradáveis, Rafael explicou. Paguei essas dívidas em troca de sua partida imediata e um acordo vinculante de nunca retornar ou te contactar. E se ele quebrar esse acordo? Pressionei. A voz de Rafael esfriou. Então, nosso arranjo precisaria ser renegociado, pessoalmente. A implicação era clara, mas descobri que não conseguia convocar nenhuma simpatia pelo Rogério. Não depois de anos de abuso, de medo, de andar em ovos na minha própria casa. Obrigada, eu disse simplesmente, por manter sua palavra, por deixá-lo viver. Rafael se apoiou em um cotovelo, olhando para mim com olhos sérios. Sempre manterei minha palavra com você, Beatriz. Sempre. 3 meses depois que eu deixara a mansão, Rafael me pediu para acompanhá-lo a um gala de caridade. Nossa primeira aparição pública como casal. O evento beneficiando o hospital infantil onde eu trabalhava nos colocaria diretamente sob os holofotes. Tem certeza? Perguntei enquanto discutíamos sobre jantar na mansão. Isso não vai me tornar mais um alvo? Você já é conhecida por ser importante para mim, Rafael respondeu. Te esconder não mudará isso. Melhor ser aberto, mostrar força. Ele pegou minha mão sobre a mesa. Mas só se você estiver confortável. Considerei cuidadosamente. A associação pública com Rafael Tavares mudaria como as pessoas me viam. Colegas, pacientes, amigos.
mas esconder nosso relacionamento parecia desonesto, como se eu tivesse vergonha dele. Sim, decidi. Eu vou. À noite do gala, Rafael enviou um vestido, uma criação de seda azul profundo que servia perfeitamente, me fazendo parecer elegante sem ser ostentosa. Quando ele chegou para me buscar, usava um smoking que enfatizava seus ombros largos e presença comandante. Você está linda, ele disse, seus olhos aquecendo enquanto me absorviam. Você também, respondi, ajustando sua gravata borboleta levemente. Seu sorriso foi travesso. Já fui chamado de muitas coisas, mas lindo é novidade. O evento foi realizado no salão de balas do hotel mais antigo da cidade. Quando entramos, um silêncio sutil caiu sobre os convidados próximos. Cabeças virando, sussurros seguindo em nossa esteira. A mão de Rafael descansou levemente na parte baixa das minhas costas, uma declaração gentil, mas clara de posse. Administradores do hospital me cumprimentaram calorosamente, embora notasse a oscilação de incerteza em seus olhos quando Rafael foi apresentado. Meus colegas eram mais abertamente curiosos, alguns avaliando ousadamente o homem cujo nome inspirava tanto medo e respeito por toda a cidade. Dr. Martins, cumprimentei meu ex-supervisor, agora meu colega. Você se lembra de Rafael Tavares? O homem mais velho assentiu, estendendo uma mão que mal tremeu. Claro. Sr. Tavares tem sido muito generoso com o departamento de oncologia pediátrica. O trabalho que vocês fazem é importante, Rafael respondeu suavemente. Beatriz fala muito bem da sua liderança. Conforme a noite progredia, fiquei impressionada com a graça social de Rafael. Ele se movia pela multidão com confiança fácil, encantando doadores, engajando em conversas com membros do conselho do hospital, sempre me mantendo ao seu lado, mas nunca me ofuscando. Esta era ainda outra faceta dele, a figura pública, o empresário, separado tanto do amante terno que eu conhecia em particular, quanto do perigoso chefe do crime que outros temiam. Durante o jantar, notei um homem nos observando do outro lado do salão. Distinto, cabelos prateados, com olhos frios que nunca deixavam Rafael. Quando nossos olhares se encontraram, ele ergueu levemente seu copo, um gesto que parecia mais desafio que brinde. Quem é aquele? Perguntei calmamente. Rafael não precisou olhar para saber de quem eu falava. Vitor Vargas, meu principal rival nos negócios. O nome enviou um calafrio através de mim, a organização Vargas mencionada nos noticiários sobre o ataque a Rafael meses antes. Devo estar preocupada? Perguntei, mantendo minha voz firme. Não. Rafael respondeu com certeza calma. Não aqui, não agora. Sua mão cobriu a minha na mesa, visível para qualquer um observando. E nunca mais, se eu tiver algo a dizer sobre isso. Mais tarde, enquanto dançávamos, senti os olhos de Vitor Vargas nos seguindo pelo salão. Ele ainda está observando, murmurei. Rafael me puxou para mais perto, seus lábios roçando minha orelha. Deixe ele observar. Deixe todo mundo observar. Deixe eles verem exatamente o que estariam arriscando se alguma vez tentassem te alcançar através de você. Havia posse em sua voz, sim, mas também algo mais profundo. Uma vulnerabilidade que vim a reconhecer nos meses em que estivemos juntos. Rafael Tavares, que controlava vastos empreendimentos criminosos com eficiência impiedosa, havia me dado poder sobre ele que nenhum inimigo jamais poderia igualar. Nós dois sabíamos, embora nenhum de nós falasse em voz alta. Conforme a noite se encerrava, Rafael foi puxado para o lado por um membro do conselho do hospital, me deixando momentaneamente sozinha perto da fonte de champanhe. Estava pegando uma taça quando uma voz falou atrás de mim. Então, você é a enfermeira que domou a fera. Me virei para encontrar Vitor Vargas parado lá, impecavelmente vestido, um sorriso frio em seu rosto. Senhor Vargas, reconheci, meu pulso acelerando. Acho que não fomos apresentados. Sem necessidade de formalidades, ele respondeu suavemente. Sinto que já te conheço, senhorita Fernandes. Você se tornou um tópico de conversa em certos círculos.
Mantive minha expressão neutra, canalizando a autoridade calma de Rafael. Tenho, de fato, a mulher que segura o coração de Rafael Tavares. Se tal coisa existe. Vargas tomou um gole de seu champanhe. Uma posição valiosa. Potencialmente perigosa, claro. Isso é uma ameaça, Sr. Vargas? Perguntei diretamente. Ele riu, aparentemente divertido com minha ousadia. Meramente uma observação. Tavares tem muitos inimigos. Estou ciente, respondi friamente. No entanto, aqui você está, ele refletiu. Ou muito corajosa, ou talvez... Ele pausou significativamente. Talvez você simplesmente saiba algo que eu não sei. Curiosidade tremelicou em seus olhos frios. E o que seria isso? Que há mais em Rafael Tavares do que a maioria das pessoas vê. Encontrei seu olhar firme, incluindo você. Antes que ele pudesse responder, senti uma presença ao meu lado. Rafael, sua expressão agradável, mas seus olhos duros enquanto olhava para Vargas. Vitor, ele cumprimentou com brandura enganosa, se apresentando para Beatriz, que atencioso. A tensão entre os dois homens era palpável. Anos de inimizade comprimidos no pequeno espaço entre eles. Apenas dando as boas-vindas a ela, a nossa pequena comunidade, Vargas respondeu. Ela é bastante notável. Posso ver porque você está apegado. A mão de Rafael se instalou na minha cintura, tanto protetora quanto possessiva. De fato, se nos der licença, nosso carro está esperando. Enquanto nos afastávamos, podia sentir os olhos de Vargas perfurando minhas costas. Ele estava me ameaçando, eu disse calmamente uma vez fora do alcance de audição. Testando limites, Rafael corrigiu. Avaliando fraquezas. E, pressionei. Um sorriso tocou seus lábios. E não encontrou nenhum. Você lidou com ele perfeitamente. No carro, segura dentro da privacidade escurecida, fiz a pergunta que vinha se formando a noite toda. Sempre será assim? Rivais observando, esperando por uma oportunidade? Rafael considerou a pergunta com a seriedade que merecia. Meu mundo é o que é, Beatriz. Não vou te insultar fingindo o contrário. Não estou pedindo fingimento, eu disse. Apenas verdade. Ele pegou minha mão, seu polegar acariciando minha palma. A verdade é sim, sempre haverá ameaças. Mas também sim, sempre protegerei o que é meu. Ele olhou em meus olhos. E você é minha, assim como eu sou seu. Uma verdade perigosa, talvez, mas verdade mesmo assim. Em vez de medo, suas palavras me encheram com uma estranha certeza. Eu havia escolhido isso. Escolhido ele com olhos claros e pleno entendimento de quem ele era e o que seu mundo implicava. Não como cativa, não como alguém que ele resgatara, mas como parceira igual que havia pesado os riscos contra a profundidade do que compartilhávamos, e achado o equilíbrio valia o perigo. 6 meses até o dia depois que Rafael me encontrara no hospital, ficamos no jardim perto do lago de Carpas, observando o pôr do sol pintar o céu em tons ardentes. Minha vida havia se transformado completamente. Novo apartamento, nova posição no hospital, novo relacionamento que desafiava toda a sabedoria convencional. Algum arrependimento? Rafael perguntou, seu braço ao redor da minha cintura enquanto observávamos as carpas nadar em círculos preguiçosos. Considerei a pergunta honestamente. Não, respondi finalmente. Esse caminho não era um que eu poderia ter imaginado, mas é meu. Eu o escolhi. Escolhi você. Ele me virou para encará-lo, sua expressão mais aberta que jamais havia visto. Tenho algo para você. Do bolso, retirou uma pequena caixa de veludo. Meu coração tropeçou no peito, quando ele a abriu, revelando não um anel como eu meio esperara, mas um delicado medalhão de ouro. Era da sua mãe. Ele explicou enquanto eu tocava com dedos trêmulos. Ela deixou comigo antes de morrer. Me pediu para dar a você quando o momento fosse certo. Lágrimas ardiam atrás dos meus olhos, enquanto Rafael prendia a corrente ao redor do meu pescoço.
O medalhão descansou contra minha pele, quente e de alguma forma familiar. Abra, ele insistiu gentilmente. Dentro havia uma foto minúscula. Minha mãe, sorrindo, saudável, como eu me lembrava dela antes da doença levá-la. E oposto, onde minha foto uma vez estivera, estava uma foto nova. Rafael e eu, capturados durante um momento quieto no jardim semanas antes, seu braço ao meu redor, minha cabeça em seu ombro. Ela teria aprovado. Rafael disse suavemente. Nós. Como você pode ter certeza? Perguntei, fechando o medalhão gentilmente. Porque ela me conheceu no meu pior e ainda viu algo que valia salvar. Ele respondeu. Assim como você. Conforme a noite caía ao nosso redor, as luzes do jardim iluminando nosso caminho de volta a casa, pensei sobre escolhas. As minhas, da minha mãe, de Rafael. A teia complexa de decisões e consequências que nos trouxera a este momento. Meu padrasto uma vez me disse num raro momento de honestidade induzida pelo álcool que a vida era uma série de gaiolas. Você nunca realmente escapava, apenas trocava uma por outra. Talvez ele estivesse certo. Mas algumas gaiolas eram de nossa própria feitura, portas deixadas deliberadamente destrancadas. Alguns cativeiros eram escolhidos, entrados com olhos bem abertos, corações totalmente engajados. Os dedos de Rafael se entrelaçaram com os meus enquanto caminhávamos, seu passo combinando com o meu. Não mais à frente ou atrás, mas ao meu lado. O futuro se estendia diante de nós, incerto e perigoso, mas também cheio de possibilidade. Eu havia trocado segurança por amor, previsibilidade por paixão, conformidade por complexidade. E eu não teria de outra forma. E obrigada por acompanhar nossa história. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e comentário. Isso realmente ajuda.